Domingo que vem nós teremos a oportunidade de ministrar a Santa Ceia do Senhor de maneira presencial aqui. Então, depois de quase 8 meses sem participarmos da Ceia do Senhor, talvez até mais, nós estaremos ministrando apenas presencialmente. Todos os elementos foram adquiridos através de uma empresa que trabalha com a higienização dos cálices, dos elementos. Então já estão chegando, vem lá do sul do país, e nós vamos fazer isso com muita alegria no coração. Então, se você quer participar, quando Pedro soltar lá a inscrição, faça rápido, porque eu tenho certeza vai ter muita gente que vai estar se inscrevendo. Se você deixar para o final da semana, com certeza vai ficar de fora. Nós tomamos a decisão, o conselho, de ministrarmos a ceia sempre no quarto domingo. Então você se programe para domingo que vem participar conosco também. Estivemos reunidos sexta e sábado na reunião ordinária do presbitério, referindo, ao período de 2020, e graças a Deus as nossas igrejas estão muito bem, Peburitis muito bem, temos caminhado bem, só elogios da parte do presbitério. Fomos mais uma vez eleitos para continuarmos trabalhando na comissão executiva mais um ano. Já vai para 15 anos que nós estamos labutando no presbitério, participando de vários cargos dentro desta importante instituição, e que você também possa estar orando pela nossa igreja, para que possamos continuar avançando. Existe uma grande expectativa do presbitério com relação à construção da nossa igreja também. Então isso tudo tem impactado também, motivados também a estarem conosco comprando esta missão de edificarmos a casa do Senhor. E sábado que vem também a programação especial dos jovens, mas depois os jovens vão avisar aí nas suas mídias sociais. Estamos reiniciando vários projetos. Ministério de Casais começa também a programação na sexta-feira, e, enfim, a igreja retomando e atuando e trabalhando. Então participe daquilo que está por vir nas nossas igrejas, fora os nossos trabalhos diários, de segunda a sexta, reunião de oração, às 6h30, das 6h30 às 7 da manhã. Estou ministrando ali esse tempo, e também às quartas-feiras e às quintas-feiras. Então a igreja está em atividade. Participe. Agora sim, abra sua Bíblia em Salmo 117. Salmo 117. São apenas 2 versos, e eles nos chamam a esse tempo de adoração a Deus, para que juntos possamos invocar o nome do nosso Deus. Salmo 117. Eu quero convidar aos que aqui estão presentes que possamos fazer a leitura desses 2 versos de maneira uníssona, Então nós vamos ler a uma só voz esses 2 versos. Vamos lá? Louvai ao Senhor, vós todos os gentios, louvai-o todos os povos, porque muito grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Aleluia. Esta é uma grande verdade que o salmista declara. Nós que somos gentios, nós estamos aqui juntos para louvarmos ao nosso Deus, porque entendemos que grande ou muito grande é a sua misericórdia e a sua fidelidade para conosco, e ela subsiste para sempre. Pararam para pensar nisso? Para sempre. E é isso que nós cremos, assim bendizemos o nome do Senhor, assim invocamos a presença do Senhor. Vamos orar nesse sentido, invocando a presença do Senhor, para que Ele de fato se agrade de nós, do nosso culto, da nossa adoração. Feche os seus olhos e vamos orar. Senhor nosso Deus, bendizemos o Teu nome. Nos alegramos, ó Deus, conforme aqui o salmista declara, porque nós estamos aqui prontos
para adorar o Senhor, porque entendemos que a sua misericórdia dura para sempre, a sua fidelidade de igual modo. E nós nos fiamos nela, ó Deus, para que possamos mais uma vez nos apresentarmos diante do Senhor, para que o Senhor, ó Deus, de fato receba o melhor, a nossa adoração, que tenhamos um tempo precioso de comunhão, que tenhamos um tempo precioso de meditação da palavra, um tempo precioso de adoração ao Senhor, um tempo precioso em orações. Queremos bendizê-lo, ó Deus, e queremos invocá-lo, e que o Senhor, ó Deus, se agrade de nós, se agrade do nosso culto, do nosso louvor. Aqueles que aqui estão, aqueles que acompanham nas suas casas, possam bendizer o nome do Senhor. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Ainda quero ler Esdras, no capítulo 8, a partir do verso 21 até o verso 23. Esdras, que teve um papel extremamente relevante, escrevendo a história do povo de Deus, ajudando, portanto, na retomada do culto, da adoração, da celebração. E ele registrou esse retorno de maneira extraordinária, conta-nos aqui cada passo, e aqui parece que ele repete o que aconteceu naquele retorno e como que Deus sustentou, guardou, protegeu o seu povo. E ele aqui então, ele declara algo precioso a partir do verso de número 21, diz assim: então apregoei ali um jejum junto ao rio Aiva, para nos humilharmos perante o nosso Deus, para lhe pedirmos jornada feliz para nós, para os nossos filhos e para tudo o que era nosso. Porque tive vergonha de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo no caminho, porquanto já lhe havíamos dito: a boa mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam, para o bem deles, mas a sua força e a sua ira contra todos os que o abandonam. Nós, pois, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus, e ele nos atendeu. Estes versículos, irmãos, esses versos declaram o quanto Deus é fiel, o quanto que Deus protegeu, o quanto que Deus cumpriu cabalmente cada passo, cada processo na história do povo de Deus. E é assim que Deus faz conosco também. É assim que Deus se identifica conosco, fazendo com que nós, de fato, quando dependemos dEle, quando oramos, quando confiamos, nós somos guardados, somos protegidos, somos sustentados. Principalmente nesse tempo, onde nós estamos vivendo tantas más notícias, tantas perdas, tantas coisas acontecendo aqui, em outras cidades, no mundo, mas nós podemos confiar nele. Deus vai nos dar sempre, Deus vai proteger sempre o seu povo. Louvado seja Deus por isso. Podemos confiar, podemos orar, e nós não precisamos ter vergonha disso. Nós tão somente entendemos que Deus tem compromisso com o seu reino, com o seu povo e com a sua igreja. Louvado seja Deus. Salmo 103, para finalizar esse período, onde nós vamos orar ao Senhor, porque Ele nos sustenta, Ele nos guarda, Ele nos protege, Ele de fato quer que estejamos puros, santos na sua presença. Salmo 103, o verso de 1 a 5, assim nos diz o salmista: bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios, porque é Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Esse é o Deus a quem servimos, é o Deus em quem nós precisamos bem dizer,
é o Deus que nós precisamos adorar. E assim o salmista declara no verso 3, porque Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades. Portanto, o que eu quero te convidar a se colocar em oração diante do Senhor, uma oração silenciosa, uma oração de confissão, uma oração de arrependimento, uma oração que de fato você possa se colocar na presença do Senhor, abrir o seu coração e dizer a Ele aquilo que de alguma forma te incomoda, te perturba ou cria algum obstáculo com você e Deus, talvez algum pecado, talvez alguma situação que você deixou pendente com o Senhor. Fale com Ele, confesse a Ele. Ele, diz o salmista, perdoa todas as nossas iniquidades, sara todas as nossas enfermidades. Esse é o Deus que nós cremos, esse é o Deus que nós pregamos, esse é o Deus que de fato quer falar conosco nesta noite. Ore ao Senhor silenciosamente e depois eu quebro o silêncio de maneira audível, orando por nós, apresentando cada um diante do Senhor nesse momento. Senhor nosso Deus, nós bendizemos o Teu nome mais uma vez, Senhor, porque entendemos, Pai, que diante da Tua presença, diante da Tua santidade, ó Deus, nós precisamos nos curvar, nós precisamos reconhecer, ó Deus, que o Senhor é o Deus Altíssimo, o Deus Santo, 3 vezes Santo, o Deus a quem nós, de fato, ó Deus, queremos agradar nessa noite, queremos nos achegar nessa noite, mas é fato também, ó Deus, que por sermos homens e mulheres, pecadores, falhos, às vezes, ó Deus, as nossas falhas, as nossas imperfeições, às vezes o nosso pecado, ó Deus, que cometemos, de fato, ó Deus, coloca-nos em uma separação, um distanciamento, ó Deus, daquilo que queremos oferecer a Ti, queremos receber de Ti, e é por isso, ó Deus, que nós nos posicionamos em uma atitude de profundo arrependimento. Assim, ó Deus, queremos nos apresentar, som do nosso coração, som da nossa mente, ó Deus, vê se há algo e livra-nos, purifica-nos, perdoa-nos, santifica-nos. Queremos, Senhor, declarar diante do Senhor a nossa total dependência de Ti. Queremos declarar diante do Senhor, ó Deus, a necessidade que temos de, Senhor, estarmos também Te adorando em espírito e em verdade. Portanto, ó Deus, todo aquele que assim se posicionou, nesta noite mais uma vez, diante do Senhor, reconhecendo a sua falha, reconhecendo o seu erro, reconhecendo o seu pecado, a sua transgressão, a sua negligência, ó Deus, nós podemos declarar perdoados pelo sangue de Jesus. Confessamos, fomos perdoados, porque assim a Tua palavra nos garante. Ó Deus, agora assista-nos e que tenhamos esse tempo precioso de adoração, de profundo quebrantamento e comunhão através dos louvores. Ó Deus, e que logo mais a palavra do Senhor também encha o nosso coração de esperança, ó Deus, de alegria, de desafio, de disciplina, se assim for, de exortação, mas, ó Deus, queremos ouvir a Tua voz. Fala conosco. Recebe agora, ó Deus, a oração do Teu povo, em nome de Jesus. Amém. Declaramos: bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga ao Seu santo nome. Vamos adorar a Deus em espírito e em verdade, com o ministério de louvor.
acima de todos, acima de tudo, está o Senhor entronizado. Os anjos e os homens, os céus e a terra, montanhas e mares declaram quem tu és. Tu és Senhor e Rei, governa sobre o universo, justo e fiel, vestido de glória e poder, coroado estás, pra sempre reinarás, prostrados aos teus pés, erguemos o teu santo nome em adoração. Nos entregamos a ti, toma o teu lugar e habita entre nós, ó Santo Deus. Acima de todos, acima de tudo, está o Senhor entronizado. Os anjos e os homens, os céus e a terra, montanhas e mares declaram quem tu és. Tu és Senhor e Rei, governa sobre o universo, justo e fiel, vestido de glória e poder, coroado está, pra sempre reinarás, prostrados aos teus pés,
noite, meus irmãos. Queria convidar você que pode se colocar de pé, que a gente continue nesse momento de louvor, cantando sobre esse nosso Deus, que Ele é o Cristo, Filho do Deus vivo. Era chegado o reino de Deus. Foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado, o inferno e a morte venceu. E agora, quem dizem que tu és? Um profeta, um agitador qualquer. Teu Espírito me revela quem tu és, ungido de Deus. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre essa rocha, tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há, igual não há. Verbo vivo, viveu entre nós, Filho do homem, Filho de Deus, curando os enfermos, livrando os cativos, era chegado o reino de Deus. Foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado, o inferno e a morte venceu. E agora, quem dizem que tu és? Um profeta, um agitador qualquer. Teu Espírito me revela quem tu és, ungido de Deus. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre essa rocha, tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, sobre essa rocha, tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há, igual não há. Aleluia. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, e sobre esta rocha tua igreja está. Amém.
que estás assentado sobre o trono de glória. Tu que estás entronizado sobre os louvores do teu povo. Tu que estás aclamado por tua igreja, vem neste lugar. Vem neste lugar. Enche este lugar. Enche este lugar. Enche a minha vida, Senhor. Tu que estás assentado sobre os querubins. Tu que estás entronizado em meio aos serafins. Tu que estás aclamado por anjos, vem neste lugar. Tu que estás assentado sobre o trono de glória. Tu que estás entronizado sobre os louvores do teu povo. Tu que estás aclamado por igreja, vem neste lugar. Vem neste lugar. Vem neste lugar. Enche este lugar. Enche a minha vida, Senhor. Vem neste lugar. Vem neste lugar. Enche este lugar. Enche este lugar. Enche a minha vida, Senhor. Meus irmãos, a nossa próxima canção de louvor ao nosso Deus, próxima e última desse período de louvor, ela chama Vitorioso És. Eu não sei quantos conhecem, mas ela tem uma letra muito forte, onde ela fala assim, o início dela, né? Lutamos com armas de fé e nada irá resistir, enquanto adoramos. Em meio às tribulações, o nosso Deus é vencedor, nós o adoramos. E o refrão dela é assim: vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, e teu nome imutável é. Eu não sei quantos conhecem, acredito que a maioria conheça, mas que a gente realmente cante isso com uma verdade no nosso coração, que a gente tem passado por momentos muito difíceis, cada um com as suas dificuldades particulares e
e o mundo como uma dificuldade em comum, mas a gente crê num Deus, igual a gente cantou, que Ele está acima de todos, Ele está acima de tudo, Ele é Senhor e Rei, Ele governa o universo, Ele é o Cristo, Filho do Deus vivo, Ele é o Deus que está aqui neste lugar, Ele é o Deus que está na casa de quem está assistindo, dos nossos irmãos que estão acompanhando online. Então que a gente faça dessa última canção realmente uma verdade, que a gente cante que o nosso Deus, Ele é vitorioso, Ele está sobre a tempestade, o nome dEle não muda, Ele não falha. A gente da liderança do Ministério de Louvor, a gente tem estudado sobre o canto congregacional e a gente tem descobrido quão poderoso é esse momento que a gente está presenciando aqui hoje. Esse culto, né? Essa nossa reunião como um todo, e como é poderoso quando o povo de Deus se reúne para louvar o nome dEle. Então vamos cantar essa música com bastante verdade, louvando o nome do nosso Deus. Se você não conhece a letra, que você cante, que Ele é grande, que Ele é o Deus da sua vida, que Ele é soberano sobre todas as coisas. Vamos louvar o nome do nosso Deus, continuar louvando o nome do nosso Deus através dessa canção. Lutamos com armas de fé e nada irá resistir enquanto adoramos. Em meio às tribulações, o nosso Deus é vencedor.
teu nome imutável é, Pai. Senhor Deus, a tua igreja, Senhor Deus, rendeu, Pai, um louvor ao Senhor, Pai. Cantamos, Senhor Deus, de todo o nosso coração, Pai, que o Senhor é Senhor e Rei, que o Senhor governa sobre as nossas vidas, Pai. Que o Senhor, Deus, é Deus acima das tribulações, acima da tempestade, Pai. Cantamos, Senhor Deus, que este período de louvor, Pai, enquanto a igreja do Senhor canta, cadeias se quebram, Senhor Deus. E nós cremos nisso, Pai. Nós cremos, Senhor Deus, que quando a igreja do Senhor se reúne, Pai, é um milagre, Pai, que só o sacrifício do Senhor na cruz, Pai, pode fazer, Deus. Que nós, pecadores, Senhor Deus, nos reunimos, Senhor Deus, em comunidade, Pai, para louvar a um Deus grande, santo, poderoso como o Senhor é, Pai. Nós te louvamos, Senhor Deus, nós te rendemos graças, Pai. Como foi dito, Pai, nós bendizemos o nome do Senhor, Pai. Nós bendizemos, Senhor Deus, todos os benefícios, porque sabemos, Senhor Deus, que é o Senhor que redime, Senhor Deus, a vida, Pai. É o Senhor que nos deu a salvação, Pai. Ô, Senhor Deus, louvado seja o nome do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, amém. Pode se sentar, meus irmãos. Nós vamos louvar com as nossas crianças agora. A glória de Deus, o firmamento proclama a obra das tuas mãos. Salmos 19, 1. Deus é bom pra mim, Deus é bom pra mim. Feliz estou cantando, eu vou. Deus é bom pra mim, Deus é bom pra mim, Deus é bom pra mim. Feliz estou cantando, eu vou. Deus é bom pra mim. Meu Deus é bom pra mim, comigo vai. Tão forte brilha o sol e a chuva cai. Amor tão grande assim, só Cristo tem por mim. Direi até o fim, meu Deus é bom pra mim, meu Deus é bom pra mim. Comigo vai, tão forte brilha o sol e a chuva cai. Amor tão grande assim, só Cristo tem por mim. Direi até o fim, meu Deus é bom pra mim. Deus é bom pra mim, Deus é bom pra mim. Feliz estou cantando, eu vou. Deus é bom pra mim, Deus é bom pra mim, Deus é bom pra mim. Feliz estou cantando, eu vou. Deus é bom pra mim. Meu Deus é bom pra mim, comigo vai. Tão forte brilha o sol e a chuva cai. Amor tão grande assim, só Cristo tem por mim. Direi até o fim, meu Deus é bom pra mim, meu Deus é bom pra mim. Comigo vai, tão forte brilha o sol e a chuva cai. Amor tão grande assim, só Cristo tem por mim. Direi até o fim, meu Deus é bom pra mim, 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 meu Deus é bom pra mim. Vamos orar para encerrar esse momento de louvor? Senhor, meu Deus, Pai, graças te damos mais uma vez, Senhor Deus, por este momento a qual a igreja do Senhor se reuniu, Pai, para louvar o nome do Senhor. Te agradecemos também pela vida das nossas crianças, Pai, pelo louvor, Senhor Deus, que cantamos junto com ela. E te pedimos, Senhor Deus, que assim como o Senhor já tem falado ao nosso coração, que agora no momento da palavra, Pai, o Senhor continue ministrando aos nossos corações,
que nós possamos estar, Senhor Deus, com o coração completamente, Senhor Deus, aberto e preparado, Senhor Deus, para a mensagem que o Senhor tem para nós nessa noite, Deus. Em nome de Jesus, amém. Oi, som. O problema era aqui, gente. Era entre o microfone e vocês. Queridos, queria dizer da minha alegria de estar aqui na igreja depois de quase um ano. Em nome da minha família, agradecer por cada oração que vocês fizeram nesse tempo tão difícil que nós vivemos. Sem dúvida nenhuma, nós somos sustentados por cada oração que foi feita a nosso favor. E aqui, em nome dos meus pais, do João, meu nome, eu expresso a minha imensa gratidão pela vida de cada um que orou por nós. Queridos, antes de indicar o texto, será em Isaías, queria rapidamente introduzir o contexto histórico para que a exposição tenha clareza e para que os irmãos consigam acompanhar o conteúdo do texto. Por volta de 740 a.C., ergue-se, sob, evidentemente, o domínio e o desejo de Deus, o Império Assírio. E de 740 a 703, 700 a.C., o Império Assírio domina toda a região, inclusive a região em que se estava localizado o Reino do Norte, Israel. Os irmãos bem lembram que há o tempo chamado de Reino Unido de Israel, logo depois de Samuel, quando se institui a monarquia, dividido em 120 anos, 40 anos sob 3 diferentes reis, começando com o rei Saul, passando para Davi e depois indo a Salomão e depois a Roboão. Quando o reino é passado para Roboão, que era filho de Salomão, há uma péssima amizade, amigos que substituem os anciãos, que eram os conselheiros do rei, e ele, ao invés de favorecer o povo em termos de tributos, por exemplo, ele aperta o povo. E aí há uma ruptura, Jeroboão I assume como rei ao norte, Israel com 10 tribos e meia, cuja capital era Samaria, e ao sul, 1 tribo e meia, temos o reino do sul, Jerusalém, cuja capital era Judá. E exatamente nesse tempo em que há a divisão do reino e a Síria se ergue, Israel, ao norte, é atacado pelos assírios. 3 reis se destacam nesse período. Tiglat-Pileser III, também conhecido como Pul nas escrituras, Salmaneser e o rei Sargão. E nesse contexto, Ezequias, que era rei no sul, quando por volta de 722, depois de 3 anos de cerco, a Assíria toma o reino do norte, toma a Samaria, Ezequias faz uma aliança com o Egito. Ele vira as costas para Deus. Ele opta por depender das provisões do Egito e não do provedor, do Deus Todo-Poderoso. Esse é o contexto, queridos, do texto que nós iremos ler. Eu convido os irmãos a abrirem as Bíblias em Isaías 31. Nós iremos ler apenas os versículos 1 e 6. Isaías 31. Eu estou usando a versão Nova Almeida atualizada. Bom, queridos, diz assim o texto: Ai dos que descem ao Egito em busca de socorro e se estribam em cavalos. Eles confiam em carros de guerra porque são muitos, e em cavaleiros porque são fortes. Mas não olham para o Santo de Israel, nem buscam o Senhor. Agora, versículo 6. Ó filhos de Israel, voltem-se para aquele contra quem vocês se rebelaram tão profundamente. Fazer uma oração, queridos, antes de iniciar a nossa mensagem dessa noite.
Deus, toma-nos nas tuas mãos, cheias de bondade, repletas de graça, com amor que nos constrange, ó Pai, e que nos faz ver a beleza de servir ao Senhor. Deus, que a tua palavra encontre, Deus, lugar nos nossos corações, ó Pai, e que toda a minha incapacidade e falência seja usada para a glória do teu nome. Que o Senhor dê entendimento a cada querido, aos queridos que aqui estão, aos queridos que estão em casa e aos queridos que nos acompanham no Instagram. Ó Deus, fala conosco nessa hora. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu lhes peço a permissão para voltar no texto, mais no final dessa mensagem. Hoje, eu gostaria de pensar com os irmãos sobre o seguinte tema: depender, o caminho do avivamento. É comum a nós, queridos, muitas vezes, ao seguirmos pelas veredas da vida, nós acreditamos que temos o controle de absolutamente tudo o que nos acontece. Nos vemos como senhores do nosso destino. Em nosso braço reconhecemos haver poder, vigor, capacidade peregrina. Acreditamos que nada irá nos acontecer. O que atingiu o outro, para nós, não passa simplesmente dos erros do outro. Conosco isso não irá acontecer. Pensamos assim. Não passou das escolhas que ele fez, porque nós, quando contemplamos o nosso lado e escolhemos não depender de Deus, nos vemos como os senhores do nosso destino e pensamos incorretamente que conosco tudo irá bem. Nós viramos as costas para Deus. Nós nos sentimos assim como mais inteligente, como mais cheio de capacidade, e distribuímos, ainda que singela, a nossa arrogância pelos caminhos que nós seguimos, pelas veredas que nós tomamos, por ali, por aqui. Afinal, se nós somos bons, e esse é o pensamento que às vezes nos acomete, precisamos nos impor simplesmente porque podemos, porque merecemos. Outras vezes, irmãos, fracos demais, buscamos apoio no que muitos chamam de sonhos. Alguns vão além, eles ousam, transformam os sonhos em desejos. Muitos dos desejos realizam sonhos, outros dos sonhos realizam desejos. Para alcançar a proteção, a estabilidade financeira inabalável, cremos nos reis do tempo, nos homens, aos nossos olhos cheios de poder, repletos de vigor. Optamos por crer no pó, em homens como nós, sujeitos ao erro, cegos pelo pecado muitas vezes. Para desfrutar do melhor dessa terra, como Ezequias fez, nós trocamos a alegria pela tristeza, nós trocamos a honestidade pela corrupção, muitas vezes a verdade pela mentira, a mais deleitosa paz pelo mais turbulento céu. E ao servir o mal e aborrecer o bem, certos da vitória que nos espera, nos prostramos aos pés do dinheiro. Na Bíblia é um Deus, Mamon. O servimos e o amamos de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e com todo o nosso entendimento. Outras vezes optamos por erguer ídolos bem no recôndito do nosso coração, às vezes muito escondido, é verdade, mas eles estão lá. Entregamos a nossa vida e o nosso vigor a esses ídolos, ao invés de confiá-la nas mãos de Deus. Optamos por depender mais da provisão do que do provedor. Na verdade, queridos, muitos de nós enchem o peito para afirmar, seja na mais alta eloquência ou nas mais simples palavras, conhecer a Deus. Mas ao beberem de outras fontes, estão cegos, estão desfrutando do conselho dos livros de autoajuda, que vem no ser humano força, vem poder ou vem vigor. Estamos trilhando caminhos de morte, em busca da riqueza inabalável, dos conselhos certeiros, das certezas que incertas confundem até os mais sábios teólogos da prosperidade, se é que isso é possível. Queremos que tudo dará certo, sem considerarmos a Deus, certos de que Ele nos fará voar alto. Na verdade, estamos errados, cegos, sem enxergar a palma das nossas mãos, até a voz que antes retumbava nos nossos ouvidos. Foge, desaparece. A nossa vida começa a perder sentido. O afastamento de Deus, irmãos, não é algo repentino, mas é paulatino, é sorrateiro. São nas pequenas e aparentemente inofensivas concessões. Muitos, quando assim se comportam, estão perdendo o Senhor de vista. Estão endurecidos, com a cara na lona, completamente entregues ao pecado,
Sentem-se espiritualmente vivos, cheios de vigor, conhecedores de Deus, homens e mulheres santos. Mas quando isso acontece conosco, ainda que nós acreditemos que a nossa juventude, o nosso vigor da tenra idade está nos impulsionando a ir acima e além, a desfrutar de uma vida completamente distinta e poderosa, nós estamos com a cara na lona, nós estamos mortos dos nossos pecados, vivendo um grande, perigoso e obscuro engano. Talvez hoje, se você, querido, se enxerga nessa qualificação, e se eu me enxergo nessa qualificação, Isaías 29, não precisem abrir lá, se aplica a nossas vidas, quando Deus, por meio do profeta, diz: esse povo se aproxima de mim com a boca e com os lábios, me honra no seu coração, mas se afasta de mim, e o seu temor para comigo consiste apenas em mandamentos de homens. Queridos, é o próprio Deus quem diz para nós tomarmos cuidado com esse tipo de comportamento. Às vezes nós estamos acreditando que o nosso avião voa em bonança, mas nós estamos indo no sentido completamente contrário à bonança, para a tempestade. Os ídolos de prata e os ídolos de ouro, eles ganham novas roupagens, ganham roupagens modernas. E os seus seguidores, que antes o faziam, o próprio Isaías diz, qualificando a terrível e pífia realidade da idolatria, que o homem pega um pedaço de madeira, parte dessa madeira é usada para aquecer a sua comida, e parte ele faz um Deus e se prostra aos pés desse Deus. Hoje, as coisas estão um pouco diferentes. O Deus não é mais um ídolo de madeira, é o dinheiro. É o sucesso profissional inabalável. É a segurança que nós queremos ter de olhar para as pessoas e dizer: olha, eu sou formado nisso, eu sou melhor do que você, ainda que sorrateiramente. E nós optamos por trocar o assim diz o Senhor pelo que importa é ser feliz. Não há limites para a satisfação própria, por engano. Afinal, nesse jeito de pensar, comamos e bebamos que amanhã morreremos. Queridos, entendam que o lugar mais alto que eu e você podemos estar não é no mais alto posto político de uma nação, não é no mais alto cargo de uma empresa, não é com um doutorado, um mestrado, mas é exatamente nos pés de Deus. Como Tomé reconhece, depois que vê o glorioso Redentor face a face, Rei meu e Deus meu. Homens grandes, mulheres grandes, são homens e mulheres que, de joelhos, enxergam mais longe que um filósofo na ponta dos pés. Enxergam com os olhos de Deus, dependem, sem questionar, prosseguem, completamente entregues, na dependência daquele que tudo pode, daquele que tudo fez por nós, do Redentor, do maravilhoso Rei, do Príncipe da Paz, do Sol da Justiça, daquele que habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, dele, não de mais nada. Deus falou, irmãos, na língua dos homens. Está nas suas mãos. Se você está em casa, no conforto da sua casa, está aí talvez na sua Bíblia. Deus falou na língua dos homens. Se tamanha dádiva não bastasse, queridos, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, porque ele poderia ter habitado cheio de justiça e de juízo. E nós não duraríamos nem sequer um minuto. Ele é a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina todo homem. Em João 17, 3, nós aprendemos o que é a vida eterna. O mundo talvez defende que a vida eterna seja o dinheiro, seja a mulher mais bonita, o homem mais bonito, o carro, o último carro do ano, a melhor moto, seja o melhor emprego. A Bíblia, ela tem uma visão completamente diferente, e bendito seja Deus por essa verdade, porque todos esses ídolos, essas distrações, elas não sustentam o homem. O único que tem palavras de vida eterna para a minha vida e para as suas vidas, para a vida de cada irmão que nos vê, de cada querido que está aqui, é só Deus, nada mais. E é só nele que nós encontraremos felicidade plena, descanso que, apesar das lutas, nos traz paz. Diz João 17,3: e a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Se sua pergunta no seu coração agora é: vale a pena? Vou conseguir realizar os meus sonhos?
Irmãos, em João 1,3, aprendemos que todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Essas perguntas, queridos, frente à eternidade, são palavras sem sentido, ausentes de significado, completamente mortas. Ele é o meu, o seu, o nosso, o glorioso Redentor, o Rei da Glória, o Sol da Justiça. Ele tem pleno controle de tudo o que nos acontece. Em Atos 17, nós entendemos que ele tem total autoridade sobre as nossas vidas, pleno controle, pois nele vivemos, nele nos movemos e existimos. Ele é quem nos sustenta, queridos. Dinheiro compra um bom plano de saúde, dinheiro não te dá saúde. Dinheiro compra uma maravilhosa casa, dinheiro não te dá um lar. Dinheiro não compra alegria, traz distração. E quando nós não estamos com os pés firmados na verdade eterna, no deleite maravilhoso que é servir a Deus, na bendita verdade, que é saber que nada acontece conosco que não for da vontade dEle. Nós vamos por aí, por aqui, e nos perdemos. E é o próprio Jesus quem diz na parábola: louco, hoje te pedirão a alma. E o que tens preparado? Para quem será? Hoje, queridos, a esperança de mudança para mim e para vocês, a fôlego nos nossos pulmões. Eu e vocês poderíamos ter sido fulminados e mortos pelo coronavírus. Eu perdi parentes próximos com o coronavírus. O pai do meu primo morreu de coronavírus. Se hoje você ouvir a voz de Deus, não endureça seu coração, volte para o Pai. Ele está de braços abertos e Ele diz que depender de mim vale a pena. Depender de mim é o único caminho. Depender de mim é ousar, é viver o que o mundo diz que você não deve viver, é se entregar e crer que eu sou. Desde a eternidade, eu sou. Querido, se sua vida está confusa, árida e manancial nenhum existe, nem ao menos uma tenra rosa, um puro girassol, se tem flertado com o medo e se afastado de Deus, Ele diz que depender é o único caminho para a mudança. Se tem vivido os cursos dos seus sonhos cheios de brilho, cheios de alegria, mas longe do fulgor da face do Eterno, está em um caminho morto, e nele não há nenhum brilho. O brilho que vê a doce voz da serpente, que traz o engano doce nos seus ouvidos. É o erro dos olhos, é mamon. Não é a eternidade plena, alta, gloriosa. Conhecer a Deus, irmãos, ainda que fraco fisicamente, é, nas palavras do próprio Deus em Daniel 11, tornar-se forte. O povo que conhece ao seu Deus é um povo forte e ativo. Nós temos um sonho, que é o sonho de Deus que está ali, ó, que é construir uma igreja para a glória do nome dele. Vidas serem transformadas, famílias serem reconstruídas, mudança. Vida em abundância. Sermos canal de bênção. Nós somos poucos hoje, realmente nós somos. Mas homens e mulheres que estão aqui, que dependem de Deus, que o servem, que não negociam, que amam a Deus sobre todas as coisas, são homens fortes, são mulheres fortes, ativos, e nele nós podemos fazer proezas e crer que o melhor está por vir. Afinal, irmãos, nós não somos esculpidos pelo alfaiate do efêmero. Quem nos esculpe é o escultor do eterno. Às vezes dói, às vezes nós não temos respostas, mas é o caminho a seguir, porque Ele pode todas as coisas. Os livros de autoajuda, o segredo do sucesso, não ensinam a depender. Lembrem-se que os instrumentos dependem de seus criadores, e nós, como instrumentos, fomos concebidos para um fim específico: servir a Deus, amar a Deus, viver completamente para a glória de Deus. É interessante que essas literaturas de autoajuda do segredo do sucesso, hoje você abre o YouTube, qualquer vídeo, a riqueza no estralar de dedos. Há a venda que rapidamente lhe trará uma riqueza que você nunca pensou em ter. E esses livros, eles se afastam de maneira indescritível, inadjetivável, da bendita, eterna e poderosa verdade bíblica. Em Provérbios 3, 5 e 6, nós vemos que essa verdade, ela se estende hoje como graça que superabunda, como misericórdia que refrigera a alma. Pois lá, diferentemente do mundo, nós aprendemos: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as
as tuas veredas. Ou então Provérbios 16:3, entregue as suas obras ao Senhor e o que você tem planejado se realizará. O mundo é incomparavelmente distinto. Se não, vejamos. Uma atitude vitoriosa é meio caminho andado para o sucesso. Quem escreveu isso foi Arthur Heidel, um famoso autor da autoajuda de um livro chamado Hei de Vencer. Ou então, o famoso Louis Pasteur, cientista francês. A sorte favorece a mente preparada. Uma completa, triste, obscura e maligna realidade. Em nós não há força, em nós não há poder. Em nossa mente não há que se falar em sorte. Nós servimos ao Deus que tudo pode, que chamou as coisas à existência quando nada existia, que habitou entre nós cheio de graça e de verdade, aquele Deus que mede os céus a palmos, que por ser grande em força e forte em poder, chama todas as estrelas pelos seus nomes, sem que nenhuma delas venha a faltar, aquele Deus que é refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Você não precisa de temer, irmão, não precisa de temer, irmã. Ouse crer, ouse depender, arrisque-se a descansar. Isso é contra aquilo que o mundo diz, é contra a nossa natureza, mas é o único, melhor e belo caminho. Nós gostamos de ter as rédeas prontas nas nossas mãos e nos dirigirmos para a direção que nos parecer melhor. Às vezes, ainda que tênue, embora pareça que estamos caminhando em direção a Deus, nossa direção é o pecado. Quando o lugar de Deus no nosso coração, ele está vazio, ou ele não está plenamente ocupado, há outros deuses em nós, há o pecado em nós. E o pecado é a direção da morte, como foi para o filho pródigo. O filho pródigo era feliz e não sabia. Talvez, se você tentou aventurar-se pelo mundo, pelas belezas da vida, você rapidamente descobriu que você era feliz na casa de Deus, aos pés do Pai, mas você não sabia. Se você está vivendo uma vida mirrada, com a cara na lona, uma vida sem poder, hoje Ele diz, irmão, irmã, dependa de mim, volte para mim. Sou eu quem tenho palavras de vida eterna, sou eu quem posso fazer fluir de você rios de água viva. Eu é quem posso transformar a sua vida. Foi Ele quem ressuscitou o vale de ossos secos. E o milagre da transformação é um milagre de natureza bendita e tamanho, o maior deles, porque tem efeitos para toda a eternidade, absolutamente toda. A verdade que salva, que liberta, que santifica, tem que nos encher. Senão o que vai nos encher é a televisão, é o Instagram, é o WhatsApp, é a pornografia, é a droga, é o consumismo. Não é Deus. E Ele é quem diz, meus irmãos, quem comigo não ajunta e espalha, aquele que não é por mim é contra mim. Hoje você tem que tomar uma decisão na sua vida. Se você diz, Pedro, eu estou indeciso, eu não sei o que eu vou fazer, saiba que não decidir é uma decisão. A indecisão é uma decisão, é a decisão de não decidir. E quem não decide por Deus, decide contra Deus. E aí, que bendito será, meus irmãos, para aqueles que escolhem servir a Deus, caminhar certeiramente para a plenitude dos tempos. É o próprio Jesus quem nos diz, vós sois o sal da terra, mas se o sal se tornar insípido, com que se há de restaurar o sabor? Para nada mais presta, a não ser para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. A ação de Deus, meus irmãos, requer confiança. Confiança exige conhecimento. Conhecimento surge da comunhão, que brota na bela e frondosa árvore da santidade. Depender dele, o Criador de toda a realidade. Em hebraico, bará é a palavra. Ele chama a existência toda a realidade, bará. Tudo o que nós vemos, tudo o que nós pensamos que existe, o que nós não vemos, o micro, o macro universo, a realidade dos céus, ele chamou a existência. Alguns talvez pensem que ousar crer em Deus é arriscado demais. Outros querem ajudar a Deus e transformam o Rei da Glória num mordomo, num ídolo que talvez nem em uma mesa caiba. Reduzem a Deus aquilo que Deus não é. Tantos cegos presos no cipoal do pecado
no rumo da morte, trilhando o caminho do obscurantismo, estão certos de que tudo irá bem. Afinal, é o que o mundo diz: Deus é amor. Então, como Deus é amor apenas, comamos e bebamos que amanhã morreremos. Tudo aceita, tudo compreende, tudo permite. Mas diz a Bíblia: terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. O Senhor fez todas as coisas para atender aos seus próprios desígnios, até o ímpio para o dia do mal. Depender, irmãos, não é fácil. Exige fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Olhar com os olhos da fé exige de nós contemplar um deserto e crer na palavra de Deus que ali há de haver o mais belo e grinaldado jardim. Nós, crentes, na Igreja Presbiteriana Buritis, podemos crer, porque a obra dele não é nossa. Que ali naquele lote, que hoje tem uma terra plana, talvez um pouco desgastada pela chuva que bate, pelo sol que afugenta, podemos crer que ali há de haver um templo para a glória de Deus. Esse templo, que nós iremos servir a Deus, nos dobrarmos diante de Deus e vermos a maravilha dos nossos filhos, dos nossos netos, desse bairro ser transformado pelo poder daquele que tudo pode. Foi Ele, queridos, quem transformou, como eu disse, o vale de ossos secos e que de uma pequena nuvem fez surgir grande tormenta. Ele se fez carne e habitou entre nós. Se isso não bastasse, nos amou. Se isso não bastasse, enviou o seu Espírito para habitar em nós, para nos transformar, para nos fazer crer e depender e caminhar certeiramente de que o que o mundo nos oferece não passa de engano. Não passa da doce voz na serpente que beija os nossos ouvidos como se grande coisa fosse. Ele nos ensina a não negociar aquilo que Ele nos diz que é inegociável. Quando a crise, meus irmãos, bater à porta de sua vida e ao contemplar os lados, nenhum socorro existir, saiba que ao olhar para o alto, os estoques de Deus estão sempre a transbordar. Às vezes, queridos, a questão é só olhar pelo ângulo correto, como uma história que diz o seguinte: certa vez uma menina completamente triste, massacrada, brilho nos olhos tinha fugido, o sorriso que antes a enfeitava não mais existia. E os irmãos da igreja disseram para o pastor: pastor, vá visitá-la. O que acontece? Nós não sabemos. Vá lá, bata um papo com ela, veja se ela se abra com o Senhor. E esse pastor foi, tomou o caminho e foi. Chegando lá, a menina estava triste, chorando, com o rosto completamente inchado. E o pastor senta e pergunta: minha filha, o que aconteceu com você? E ela nada responde. Minha filha, eu estou aqui para te ouvir, para estender as mãos para te ajudar. O que está acontecendo? Nenhuma palavra. Quando ele tem uma ideia, ele pega um pano de prato que ela estava costurando e estava em cima do sofá. Pega o pano de prato e vira ele. Nossa filha, que coisa horrorosa que você está fazendo. E a menina rapidamente: que é isso, pastor? Você está olhando errado, você está olhando pelo avesso. Exatamente, eu não sei o que está acontecendo com a sua vida, disse ele. Você está olhando pelo avesso a situação. Às vezes, queridos, quando nós não dependemos de Deus, e até quando dependemos, até que nós entendamos, a gente não vê pelo ângulo certo. A dificuldade bate, a luta chega. Geralmente o problema só anda de turma, o problema não gosta de bater a porta sozinho. Mas tenha certeza que com os olhos de Deus você verá pelo ângulo certo. E isso encherá o seu peito de alegria, o seu lábio de louvor, a sua garganta de palavras de alegria e a sua vida de certeza de que Deus cuida, de que Deus ama, de que Deus governa, de que Deus, Ele é o nosso Redentor. Nós somos maus, irmãos, nós somos duros, nós somos pecadores. Ser esculpido, ainda que sob angústias de morte, é ser amado pelo Rei, é ser cuidado pelo Pai, é se tornar um servo aprimorado, um filho que reflete a beleza do seu Pai, do Deus eterno, do Rei da Glória. Os problemas, a grande e temida Assíria, como diz o texto, que fez Ezequias correr para os braços do Egito, pode parecer invencível,
Pode parecer. Olhe do ângulo certo, irmão. Assim como Davi, um pequeno jovem, tenro, fraco, sem nenhum tipo de proeminência militar, Deus nos chama a vencer gigantes. Deus nos chama a depender do seu maravilhoso poder, o poder de crer, o poder de descansar, o poder de tudo entregar, o poder de depender, o poder de entender que desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com olhos se viu, um Deus além do nosso Deus, que trabalha para aquele que nele espera. Afinal de contas, sem Ele, queridos, nós não somos nada. Todos nós somos como o imundo. E as nossas justiças, todas, inclusive as melhores, são como o trapo da imundície. Todos nós murchamos como a folha. E as nossas iniquidades, como um vento, nos arrebata. A resposta não está em nós, queridos. A resposta não está em nenhum outro homem. A resposta não está no poderio econômico, na política, na ciência. Não está na Síria. Vejam hoje a nossa sociedade. A ciência tem uma resposta, estão desenvolvendo um imunizante, graças a Deus, mas demora, não é na velocidade que nós queremos. Os países, por mais ricos que sejam, não conseguem um imunizante para todos. Dinheiro? De que adianta o dinheiro? Ou então a política, que talvez dá jeito em tudo, políticos brigando, partidos brigando, golpes. Em Minamar, por exemplo, na Ásia, um golpe de Estado, os militares assumiram. Adianta confiar nisso, irmão? Adianta pôr o seu vigor, a sua vida, e se prostrar nos pés de nada? Do dinheiro, da política, da ciência? Não, não adianta. Saiba, a resposta para mim e para a sua vida está apenas no majestoso, poderoso braço do Senhor Jesus. Queridos, isso é difícil, depender de Deus. Deus não nos chama para termos todas as respostas. Deus nos chama para crer, para servi-lo. Ele nos promete uma chegada certa, um destino certo, não um caminho fácil. Há certas visitas que batem na porta da nossa vida, totalmente inesperadas, e mesmo sem o nosso convite, e mesmo sem a nossa permissão, entram, deixam marcas profundas, cicatrizes pungentes, deixam dor na alma. Podemos sofrer amargas decepções, queridos, e talvez nós vamos sofrer. Ter completamente seca a fonte das nossas lágrimas. Ver o nosso sorriso fugir, o brilho nos olhos desaparecer. Podemos conhecer a derrota. Não somos nós quem temos toda a realidade debaixo dos nossos pés. É Jesus. Isso é ser humano. Isso é ser marcado pelo pecado. Isso é ser limitado. Mas somos limitados, queridos. Mas Ele nos ama apesar de nós. Ele pode te dar alegria de tranquilamente caminhar sobre as águas do medo, sobre as águas do pecado, sobre as águas da angústia, sobre as águas que você acreditava ser um grande e maravilhoso rio, um lago calmo, as águas que querem te submergir, as águas que você escolhe entrar. Ele pode te libertar, transformar a sua vida e fazer novas todas as coisas. Se desvencilhar, meus irmãos, do pecado, dos brilhos desse século, ser conformado à imagem do glorioso unigênito do Pai, ainda que sob angústias de morte, dores insuportáveis, é desfrutar e entender que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Bendito seja Deus. As dificuldades que nós vivemos, as respostas que fogem ao nosso intelecto, o caminho claro que rapidamente se torna escuro e nós não mais sabemos onde estamos pisando. As lutas, as lágrimas, as tristezas, o sofrimento, a dor, tudo isso não é nada, absolutamente nada, frente a tudo aquilo que nós iremos viver aos pés dele, na glória, na bendita e gloriosa Nova Jerusalém. Eis que vi novos céus e nova terra. Nós estaremos lá,
se dependermos dele, se vivermos para ele, se amarmos a ele, se corrermos por ele, com ele, se amarmos ele de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, com todas as nossas forças. Podemos, meus irmãos, ousar depender, porque ele, Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante dos homens, com milagres, com prodígios, com sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele, apesar de ter sido entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Foi maltratado, foi crucificado por mãos de iníquos. Porém, e eis aqui a nossa esperança, Deus os ressuscitou entre os mortos, rompendo os grilhões da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Louvado seja Deus. Esse é o nosso Deus. O dinheiro, ele não por ele mesmo gera valor. Há a inflação que corrói o valor do dinheiro. Os diplomas, as novas tecnologias, às vezes para nós são altas demais, ou então não trazem o benefício que o homem espera. A ciência, faltam-lhe muitas das vezes as respostas. Deus tem todas as respostas. Deus venceu a morte. Deus é vitorioso. Nós cantamos isso, vitorioso és. E de fato é. Ele tem a realidade na palma das mãos dele. Ele tudo pode. Ele é o Deus único e verdadeiro. O Deus que diz para você nessa noite, querido: se você está trilhando um caminho distante de mim, volte, dependa. Eu sou. Ezequias, queridos, no texto que nós lemos, voltando para Isaías 31:1, ele duvidou de Deus. Ele se comportou como se um majestoso redentor, criador da realidade, não passasse de um ídolo de mesa que não se move, apesar de ter pés. É completamente nada. Os irmãos se lembram que depois de 430 anos de escravidão, Deus os tira do Egito sob maravilhoso poder. Logo, quando eles saem, eles vão parar em Mara, que significa mar. Lá eles não tinham água e eles murmuram contra Deus. O que Ezequias fez foi como se Ezequias e os seus tataravós, que tinham sido retirados do Egito sobre grande maravilha, com a glória de Deus, face a face, o poder de Deus naquelas maravilhas, é como se Ezequias voltasse todo o deserto andando, mergulhasse no mar que tinha sido aberto, corresse para os pés de Faraó e, prostrado aos pés de Faraó, beijá-lo e o adorava. Muitas das vezes a nossa atitude, quando longe de Deus, é exatamente essa: é correr aos pés do pecado, beijar os pés do pecado, servir o pecado que Deus nos libertou. E que Ele diz pelos meios de Cristo: vocês não precisam ser mais escravos disso. Eu te libertei, eu te chamei para ser nova criatura, eu te dou poder. Basta, contudo, crer em mim, depender de mim, me servir. Intencionalmente, Ezequias escolheu tornar-se mais uma vez escravo. Ele buscou a escravidão, buscou o erro que não liberta, a tristeza que aprisiona, as correntes que destroem. O pecado é exatamente assim nas nossas vidas. O pecado te prende por mais tempo que você gostaria de ficar preso. A simples e inofensiva concessão se torna uma cadeia de morte, te aprisiona, te destrói. A deleitosa comunhão com o Eterno lhe foge. E o brilho de servir a Deus, o peito cheio de alegria, ainda que sobre grande, terrível, tenebrosa e muitas das vezes inexplicável tribulação, não mais existe. Irmão, irmã, escolha não depender do homem, não depender de nada que o homem lhe dá, mas depender de Deus. Quando nós entendemos uma verdade bendita, isso nos muda, queridos. E é essa: com Deus, nós sempre somos maioria. Com Deus, nós nunca somos minoria. Ele concebe a realidade, Ele traz a realidade, Ele executa a realidade, Ele vai consumir a realidade e vai nos colocar para servi-lo por toda a eternidade. Com esse Deus, nós sempre somos maioria. A palavra dele não falha, é a verdade. A palavra dele liberta, a palavra dele santifica. Aonde Jesus chega, irmão e irmã,
o pecado sai, o vício sai, a imoralidade vai embora, o roubo acaba. Ele pode transformar as nossas vidas. Portanto, para tanto, depender é o único caminho. Para o sucesso, para a segurança financeira, para a conquista de um sonho, a proteção contra os nossos maiores medos, nós trocamos essa bendita e deleitosa verdade. E vamos de braços abertos para os egípcios que aí estão, para os muitos cavalos, para os exércitos poderosos, para aquilo que aparentemente aos nossos olhos pode resolver alguma coisa, pode trazer resposta. Isso é um engano. É o próprio Deus quem diz, queridos: vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O dinheiro não pode dizer isso para a sua vida. A pornografia não pode dizer isso para a sua vida. O Egito, a Babilônia, a Assíria não pode dizer isso da sua vida. O Império Medo-Persa não pode. Os reis do presente não podem dizer isso. Apenas Ele, o Criador dos céus e da terra, pode dizer isso. E Ele hoje, queridos, conforme o verso 6, te chama a voltar a depender. Ó filhos de Israel, voltem-se para aquele contra quem vocês se rebelaram tão profundamente. Queridos, o que nós aprendemos de Isaías 31? Primeira aplicação: olhe para Jesus. Se eu exercitasse isso, se eu tivesse ajoelhado e colocasse o meu olho nessa direção, os obstáculos pareceriam muito grandes. E de fato seriam. Quando nós olhamos para Jesus, queridos, tudo se torna pequeno. A gente descansa, apesar do nosso barco estar nos mais revoltos mares. Nós descansamos quando o nosso avião não vê o céu. Nós confiamos, nós o servimos. Talvez você me pergunte: Pedro, mas isso me parece tão fictício. Isso, como eu vou fazer isso? Como eu vou olhar para Jesus? Começa a ler a sua Bíblia. Começa a pôr o seu joelho no chão, põe a sua cara no chão e ora. Se humilha diante de Deus, meu irmão. Deus chama-nos para servir a Ele, para depender, para entregar. E nós só iremos depender, entregar e nele confiar se nós conhecermos a Deus. Meu irmão, olha a magnitude disso. Em teologia, a gente diz que existe o antropomorfismo e o antropopatismo. Antropomorfismo é quando, na Bíblia, nós vemos os servos de Deus inspirados dizerem, por exemplo, as narinas de Deus, etc. Forma humana. E antropopatismo é sentimento humano. Deus chorou. Queridos, o Deus que nem os céus dos céus contém, Ele permitiu que a grandeza dele fosse restrita à palavra humana. Ele quer que você leia a sua Bíblia, que você conheça-o pela Bíblia. Ele tem compromisso com a Bíblia, não tem compromisso com teologia, com filme, com Instagram, com WhatsApp, com revista. Não tem compromisso com a faculdade, com o trabalho. Ele tem compromisso com a palavra dele. É ali que ele se expressa para nós. Meu irmão, minha irmã, olhe para Jesus, olhe para Ele. Os problemas vão ficar pequenos. Nós iremos, como Davi, vencer gigantes. Iremos prosseguir. Se o seu negócio está na dificuldade, se o dinheiro no final do mês está pouco, querido, olhe para Jesus, sirva a Jesus, dependa dEle. Depender, queridos, segundo a aplicação, não é ser irresponsável. Aqueles que conhecem a Deus sabem a vontade de Deus e não colocam cerrados ao meio. Não negociam, queridos. Os grandes mártires ao longo da história
que morreram pelo viés do martírio foram costurados na barriga de animais, foram soltados às feras, foram queimados vivos. Nas palavras de Hebreus, homens dos quais o mundo não era digno, os nossos heróis da fé. Deus diz, queridos, dependa de mim, não seja irresponsável, me conheça. E você não irá negociar, porque todas as vezes que nós negociamos, nós estamos afrontando a Deus, estamos virando as costas para Deus, estamos achando que Deus não é o Deus justo, reto, o Deus que julga, o Deus que pesa a mão. E se você, irmão ou irmã, querido que nos assiste, é um servo de Deus e está negligenciando isso, saiba que o sofrimento, a mão pesando, chegará na sua vida, como chegou na vida de Jonas. Se você vira as costas e corre para onde Deus não te mandou ir, Ele vai atrás, porque Ele te ama. Ele te ama. Se Ele não te amasse, Ele faria como faz com os ímpios. O mundo, queridos, ainda está como está porque Deus coloca o pé no freio. Mas às vezes Ele tira e fala para o pecador: vai, que seja feita a sua vontade. Só que depois Ele vai dizer: terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Terceira aplicação, meus irmãos: depender é entender a correlação entre dom e humildade. Muito se vê hoje, os crentes talvez e as pessoas do mundo, acreditando que a humildade é uma falsa modéstia. Eu chego para o Pedro e falo assim: meu irmão, você toca guitarra demais. Não, meu irmão, que é isso? Não toco não. Faz de coitado, né? Queridos, é exatamente o contrário. Quando a gente depende de Deus, a gente entende que tudo que nós somos é para a glória dele. Então, os dons que Ele nos deu é para a glória dele. E, portanto, nós podemos falar: meu irmão, eu toco bem mesmo, toco, porque foi Deus quem me fez tocar, mas é para a glória do nome dele. A gente entende, quando a gente depende de Deus, a exata correlação, a coexistência, o equilíbrio entre dom e humildade. Depender, meus irmãos, é ir às ruas, às praças, aqui, ali, nas faculdades, nas esquinas, em qualquer lugar, pregar o nome de Deus. Isso é urgente. Hoje tem gente morrendo. Hoje tem gente indo para o inferno. Hoje, agora, tem gente negociando o inegociável. Não seja um crente passivo, meu irmão. Muitos estão se apoiando no Egito. Não seja omisso, não negocie. Eu tenho conhecido algumas pessoas nos últimos anos que nós pensamos que as pessoas são de um jeito, mas elas não são. Às vezes, conversando com algumas pessoas, uns jovens, né, conversando sobre más amizades, as pessoas dizem: não, mas a pessoa sabe que eu sou diferente. Meu irmão, às vezes isso não basta. Você tem que amar a pessoa a ponto de fazer ela se sentir desconfortável, às vezes de colocar o dedo no meio do nariz dela, com respeito, depois você conhecê-la, é claro, em amor, como fez Natã com o grande e portentoso rei Davi, quando foi confrontá-lo, depois que ele cometeu o pecado do adultério. Não seja um crente omisso, meus irmãos, isso é urgente. Deus, Ele irá fazer grande obra ali. Louvado seja Deus por isso. E Ele chama vocês e a mim hoje para participarmos disso. Basta depender, basta não negociar, basta pregar o Evangelho. E para pregar nós temos que conhecer. E para conhecer nós temos que ousar depender. Depender, queridos, quinta aplicação, prova a realidade da Bíblia. Se eu fosse um homem e eu fosse escrever uma religião qualquer, eu nunca iria instruir o homem a depender. Eu ia dizer que você poderia ser feliz seguindo os seus caminhos. Eu ia te dizer, se eu criasse uma religião, que o melhor meio para você era se enriquecer. Eu não ia dizer que você é pó, que você não vale nada, que as suas melhores justiças são como o tráfico de imundícia. Eu ia dizer que você é poderoso, que você é bonito, que você é forte. Claro, tem crente bonito mesmo, só estou exagerando. Mas isso prova a realidade bíblica, é a verdade de Deus que fala que a gente não é nada, que a gente tem que depender de Deus para ser alguma coisa, para servir a Ele, que o que nos preenche é depender, é servir. Como dizem confissões da nossa igreja, esse é o fim para o qual o homem foi criado, deleitar-se e gozar-se em Deus por toda a eternidade. Sexto, querido, querida, e última aplicação, depender é o caminho para o avivamento. Os grandes avivamentos, eles só começaram porque as pessoas entenderam que depender é o caminho. Na Indonésia, no Canadá, na Inglaterra,
na África do Sul e há de haver no Brasil. Porque quando a gente depende, a gente sabe que a oração é o caminho. A gente sabe que a gente enxerga longe quando a gente está de joelhos. A gente, de fato, desfruta de um relacionamento tão pleno e vivo como eterno, que a gente entrega tudo a Ele. E ainda que em trevosas tempestades, em dias que parecem não ter fim, a gente entende que vivemos para Ele, que morremos por Ele. Que Deus, meus irmãos, nos transforme para podermos erguer as nossas vozes, talvez no anonimato da felicidade, e dizer: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Antes, quando eu não dependia, quando eu seguia os meus conselhos, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. A gente, às vezes, queridos, está vivendo na igreja com pessoas que servem a Deus, como foi com Potifar. E a graça de Deus, ela superabunda no ser humano a ponto de contagiar, transformar outra realidade. Talvez o que você sente na sua vida hoje não passa do cheiro, do bom perfume de Cristo. Se isso, queridos, querida, toca o seu coração, ouse confessar a Jesus como o seu único e suficiente Salvador e caminhar certo de que a chegada, o destino maravilhoso, ele é prometido não por mim, não por ninguém, mas pelo Deus que tudo pode. Feche os seus olhos, queridos. Vamos erguer as nossas vozes a Deus nessa hora. Pai querido, nós bendizemos o Teu nome e louvamos o Senhor, ó Pai, porque nós não somos nada, Senhor, porque nós dependemos completamente do Senhor, ó Pai. Porque servir ao Senhor, ó Pai, é grande privilégio, é tremenda graça, Pai, é maravilhoso amor. Deus, toma o Teu povo nas Tuas mãos nessa hora, Deus. Fenda os céus e venha, Deus, nos dê poder, ó Pai, para viver na dependência do Senhor, para nos prostrarmos aos Teus pés, ó Deus, para tudo entregar, para de fato, Deus, entender que quando somos fortes, grandes, nós estamos de joelhos, Pai. Ó Deus, enche essa igreja com o Teu poder, ó Deus, que a Tua face cheia de glória resplandeça sobre nós e que nós tenhamos a alegria, Senhor, de participar dessa grande obra que está ali, Senhor. Vermos vidas serem transformadas, Pai, famílias destruídas, reconstruídas, Pai. Vícios jogados no chão, pessoas confessando ao Senhor glorioso, Redentor, o Jesus maravilhoso, Príncipe da Paz, forte conselheiro, o Rei da eternidade, Emanuel, como o Senhor da sua vida, da sua existência, viver para a glória dEle, amá-lo sem restrições completamente e entregar a nossa vida, o nosso vigor, os nossos dias aos pés dEle. Deus, revista o Teu povo de poder nessa hora, Senhor. Sustenta-nos pelas batalhas da vida, Deus, pelos dias que parecem não ter fim, pelas respostas que nos fogem, para nós proclamarmos de fato: mas uma coisa eu sei, é que o meu Redentor vive, louvado seja o Teu nome, Pai. Fortaleça a liderança dessa igreja, Pai, a cada um que trabalha, Deus, que empunha as armas, que não foge à luta, ó Pai. Toma nas Tuas mãos, Senhor. Senhor, nos renova, Pai, nos coloca de pé, Senhor, e nos leva a servir ao Senhor, a amar ao Senhor, a louvar o Senhor, ó Pai, ainda que o que nos resta seja a morte, Senhor. Que nós não negociemos o inegociável, Pai. Que o nosso desejo nessa noite, Pai, e a partir de hoje, seja viver para a Tua glória, te amar, Senhor, nos colocarmos sempre na dependência, Deus, a esperar o Teu poder a vir a nos transformar, nos levantar, Pai. Coloca os Teus filhos de pé nessa hora, Senhor, e opera a maravilha da transformação. Opera, Senhor, o desejo incontrolável, Deus, a sede do Senhor de dizer: eu sirvo o Deus verdadeiro, eu dele dependo, e que Ele faça em mim como Ele deseja, que Ele cresça e que eu diminua. Nessa hora nós louvamos o Teu nome, ó Deus. Bendizemos aquele que é excelso. Louvado seja o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus.
Vamos adorar o Senhor, finalizando o nosso culto. Cremos que Deus falou ao nosso coração. Esse é o caminho do verdadeiro avivamento, depender de Deus. Coloque-se de pé e vamos adorar com mais esse cântico. Acima de todos, acima de todos, está o Senhor entronizado. Os anjos e os homens, os céus e a terra, montanhas e mares declaram quem tu és. Tu és Senhor e Rei, governa sobre o universo, justo e fiel, vestido de glória e poder, coroado está pra sempre, reinarás, prostrados aos teus pés, erguemos o teu santo nome em adoração. Nos entregamos a ti, toma o teu lugar e habita entre nós, ó Santo Deus. Acima de todos, acima de tudo, está o Senhor entronizado. Os anjos e os homens, os céus e a terra, montanhas e mares declaram quem tu és. Tu és Senhor e Rei,
Nos entregamos a ti, toma o teu lugar e habita entre nós, ó Santo Deus, ó Santo Deus, ó Santo Deus. Santo Deus habita entre nós. Louvamos e bendizemos o teu nome nesta noite, porque sabemos, ó Deus, que em ti podemos confiar, em ti nós dependemos e de ti dependemos para que as nossas vidas de fato, ó Deus, seja uma profunda, verdadeira expressão de louvor, de adoração. Deus, nós queremos viver, Pai, nessa dependência diária, constante. Ó Deus, aqueles que ainda não conseguem viver assim, caminhar assim, tão somente, ó Deus, porque têm dificuldade em confiar, em se relacionar, ó Deus, que ainda não experimentaram, ó Deus, esse caminho pleno de dependência, de humildade, de se prostrar, de se curvar diante do Deus Todo-Poderoso, do Criador do Universo. Deus, quantos que estão andando, ó Deus, para trás, voltando ao Egito, voltando, ó Deus, à sua vida normal, longe, distante do Senhor, achando que é normal, mas nós queremos aprender, como foi ensinado, pregado nessa noite, a depender para que experimentemos esse caminho, nesta jornada, que nos leva, ó Deus, a uma vivificação profunda, poderosa, ó Deus, a um avivamento, ó Deus, que é diferente daquilo que as pessoas buscam, porque é depender e confiar em Ti, se prostrar, andar, ó Deus, mesmo que numa direção, ó Deus, que não parece fácil, mas é com o Senhor. Pai, nessa noite nós queremos expressar o nosso profundo sentimento, desejo de viver, ó Deus, não pelo que vemos, mas pelo que cremos. Aumenta a fé do teu povo, ó Deus, que o Espírito Santo do Senhor possa quebrantar aqueles corações, ó Deus, que estão constantemente se afastando de Ti, que já não tem mais, ó Deus, deleite e prazer de estar na Tua casa, de estar nos cultos, de estar vivendo, ó Deus, em comunhão, mesmo que, ó Deus, nesses tempos difíceis, mas distantes do Senhor, distantes da igreja, distantes, ó Deus, daquilo que o Senhor já prometeu e nós temos buscado, pela fé cremos, tomamos posse sim, das bênçãos, ó Deus, poderosas, que é depender do Senhor. Aviva o nosso coração, ó Deus, sustenta a nossa igreja, sustenta cada casa, aqueles que estão, ó Deus, distantes, porque de fato, Senhor, deixaram de crer, deixaram de confiar, deixaram de depender. Louvado seja o Teu nome, bendizemos o Teu nome nessa noite, pela Tua graça maravilhosa, poder que o Senhor trouxe ao nosso coração nessa noite pela Tua palavra, e que a graça de Jesus, o nosso Senhor e Salvador, o amor de Deus, o nosso Pai, que tem dado em abundância esse amor ao seu povo, e a consolação do Espírito Santo de Deus, que tem também, ó Deus, dado em abundância comunhão para aqueles que dependem do Senhor, daqueles que assumem, ó Deus, uma vida reta, santa, de piedade diante do Senhor, daqueles que de fato, ó Deus, aguardam a volta de Jesus, hoje e para todos sempre, em nome de Jesus, amém e amém. Muito obrigado, igreja, obrigado mais uma vez pelo seu Paulo estar conosco, Paulo Renato, não é isso? Pai da Tamires, é uma alegria tê-lo aqui conosco, Deus abençoe, melhore aí o braço, né? Deus vai trazer esse alívio a todos que nos acompanham também,
nas redes sociais. Que Deus abençoe a sua vida. Amanhã, 6h30 da manhã, se você quiser ter um tempo de oração em comunhão, nós estaremos lá no Instagram da igreja, @IPBuritis, e todas as programações regulares da semana. Que Deus abençoe a sua vida. Cadê a nossa foto de registro? Lá já vai passar. Lá. E faltou essa parte, né? Liga a sua câmera, se você puder, para a gente poder registrar o nosso culto mais uma vez nessa noite. Aqui, esse povo que aqui está, vieram adorar, e você de casa, louvado seja Deus. Prepara aí, quem que vai dar o clique? É o Hermi, né, Hermi? Prepara o clique aí e vamos fotografar, registrar. Faz parte da história dessa igreja. Nós vamos ver e vamos nos alegrar muito com cada imagem que está aí nesse ano difícil. Amém? Saiu lá? Joia. Obrigado. Deus abençoe você. Uma boa semana. Deus abençoe a cada um com esse tempo precioso de dependência do Senhor. Vamos aprender a depender do Senhor, em nome de Jesus. Santo